Glória a Deus. Seja bem-vindo você que está aqui. Confesso que estou surpresa porque tem bastante gente. Louvado seja Deus. Bem, eu me chamo Lorena e nessa hora eu vou trazer aqui junto com vocês, compartilhar uma palavra daquilo que o Senhor tem gerado no meu coração nos últimos meses. E quero poder passar um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos orar aqui nesse lugar. O Senhor tem muita coisa para derramar sobre nós nesse sábado. Glória a Deus. Muita coisa. E você chegou cedo, você vai aproveitar muito. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Quero que agora você aquete a sua alma e vamos levar cativo o nosso pensamento a Cristo, para que Ele mesmo possa ministrar o nosso coração nessa tarde. Amém? Doce Espírito de Deus, nós estamos reunidos nesse lugar, Jesus, e nós estamos aqui em Teu nome, Senhor. Doce Espírito de Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor leve a nossa mente cativa a Ti nessa hora. Senhor, nos trazendo, Jesus, nessa tarde, uma revelação nova. Jesus, aquilo que nós não podemos acessar, mas o Teu Espírito acessa. Senhor, traz agora, Jesus, cerca esse ambiente, Jesus, com os Teus anjos. Deus, que nada roube aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma distração, Senhor, que nenhuma seta venha, Jesus, tirar, Deus, a nossa atenção de Ti nessa hora, Senhor. Eu oro para que o Senhor mesmo traga a revelação e o entendimento da Tua palavra. Deus, a começar por mim, que o Senhor comece a ministrar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, eu quero compartilhar com vocês, que o nosso tempo aqui é pouco. Eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 3. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, nós vamos ler só do verso 14 ao verso 19. Esse versículo, ele tem marcado o meu coração há muitas semanas. Já tem um tempo que eu parei nesse versículo, assim, li outros livros, mas hora ou outra eu volto nesse versículo. E quando foi falado da conferência, esse texto, essa passagem, foi algo que ficou muito na minha memória. Então eu entendo que é algo que o Senhor quer falar conosco hoje. Efésios capítulo 3, verso 14, vai dizer assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no seu coração, no coração de vocês mediante a fé. E oro para que estamos arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Essa é uma oração de Paulo pela igreja de Efésios, e é uma oração muito profunda daquilo que ele estava se colocando diante do Senhor, orando. E Paulo, ele está aqui de joelhos diante do Pai, dizendo algumas coisas para a igreja e que se estende a nós nos dias de hoje. Eu quero que você possa comigo caminhar aí nesse texto. Nós vamos tirar daqui algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. Paulo, ele vai dizer que o Senhor possa fortalecê-los no íntimo do seu ser.
E essa frase, eu pego e carrego ela. Todas as vezes que eu oro por alguém, eu digo isso. Que o Espírito Santo te fortaleça no íntimo do teu ser. Porque quando nós estamos fracos, ou cansados, ou sobrecarregados, esse Espírito fortalece o nosso ser, o nosso íntimo. E nele nós somos fortalecidos. No verso 17, ele ora dizendo que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ele quer dizer que Cristo seja o centro do meu e do seu coração, que Ele ocupe esse trono. Que Cristo habite, que nós sejamos essa casa, a habitação dEle por meio da fé. E ele ora por uma resistência, por um fundamento, por algo que suporta. No verso 18, ele diz que nós possamos juntos, com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui ele diz que é junto, ou seja, a igreja, que nós possamos juntos compreender as dimensões do amor de Deus por nós. E aqui está algo interessante, porque Ele quer que nós possamos compreender esse amor na coletividade. Como corpo de Cristo, nós possamos compreender e experimentar. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros para experimentar e viver um nível mais profundo de amor que ainda nós não conhecemos. E essa revelação, ela é na comunidade, ela é coletiva. Deus, Ele é amor e a sua natureza é de alguém que dá. É alguém que ajuda, é alguém que cuida, é alguém que sacrifica. Ele faz isso e Ele não faz isso somente às vezes. Essa é a atitude constante de Deus por nós. Amar não é só algo que Deus faz, é quem Deus é. A Bíblia fala o quê? Que Deus é amor. Vocês estão aqui? Amém? Romanos 5:5 tem um versículo que vai falar assim, que por causa do amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nós podemos amar e ser bondosos com os outros, buscando então ser como Ele é. Esse amor foi derramado em nossa vida através do Espírito Santo. Se nós temos esse amor, nós também podemos amar. Amém? Então é mais do que receber o amor de Deus e se render a esse amor. Aqui eu aprendo que é passar a amar como Ele ama. Assim nós entraremos e desfrutaremos de um nível de profundidade que ainda nós não conhecemos, que é o amor de Cristo revelado na coletividade. Vocês entenderam? Porque Ele diz, junto com os santos. Quem são os santos? É a igreja, somos nós. No verso 19, ele fala que nós temos que compreender as dimensões desse amor, a largura, a altura, a profundidade, e que essas dimensões, elas excedem todo o nosso entendimento, vai além da nossa compreensão. Então, a nossa imaginação, a nossa mente, pela lógica, nós nunca iremos compreender quanto Deus nos ama. Nós nunca iremos compreender. Então não dá para compreender na mente aquilo que só pode ser experimentado com o coração. É uma revelação que transforma em um nível mais profundo. Porque nós não podemos medir aquilo que não tem começo e nem fim. Como é que se mede a largura do amor de Deus, a altura e a profundidade? Não tem como nós medir. Então, esse amor, ele vai muito além da nossa compreensão. É um amor incondicional, é um amor imensurável. E se todos nós compreendêssemos, quanto Deus nos ama, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa vida de muitas pessoas passaria a ser diferente.
quando elas soubessem, tivesse essa revelação, elas agiriam diferente. Porque quando nós somos alcançados por esse amor, a nossa vida ela é completamente alterada, nós não permanecemos da mesma forma. Deus nos aceita como nós somos, mas não nos deixa como estamos. A nossa vida é alterada à medida que nós o buscamos e o conhecemos, nós somos transformados de glória em glória para a glória dele. Então não tem como nós conhecermos o amor de Cristo e ainda assim permanecermos os mesmos. Se ainda nós não fomos alterados em alguma área da nossa vida, talvez a gente ainda não tenha essa revelação do amor de Deus por nós. Um amor que dá tudo por nós e nós não conseguimos dar uma resposta a Ele. Então nós precisamos ter uma revelação hoje mais profunda desse amor. Que o seu coração hoje deseje ter essa revelação, que o Espírito Santo vai lhe dar. Porque a nossa vida, quando nós entendemos, nós vamos passar a viver e a ter a certeza de que nós não vamos conseguir viver fora desse amor. O amor de Deus é largo, alto e profundo. E à medida que esse amor vai sendo derramado sobre a nossa vida, nós vamos sendo preenchidos e aquilo que precisa sair da nossa vida, ele vai saindo, porque o amor vai sendo derramado. Ele vai enchendo e aquilo que precisa sair vai ser saindo. Porque nós vamos começar a sermos preenchidos completamente pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional, então não tem uma condição para Deus nos amar. Às vezes nós não compreendemos esse amor e achamos que nós não somos merecedores do amor de Deus por nós. E muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós erramos em coisas e achamos que nós somos merecedores desse amor. Mas o amor de Deus não tem condição para nos amar, ele é incondicional. Porque Deus nos ama e ele vê em nós algo que nem nós mesmos conseguimos enxergar. Porque Deus olha para nós, ele não vê aquilo que é aparente, ele vê aquilo que nós podemos nos tornar nele. Ontem o pastor Mike Duke falou que quando Deus nos vê, ele vê Cristo. Vocês lembram? Quando o Senhor nos vê, ele vê Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Nós já fomos reconciliados com Deus por meio do seu Filho. Nós já fomos justificados, santificados, reconciliados com Deus. Deus, ele não está procurando as tuas falhas, as tuas fraquezas, as tuas limitações e nem as tuas desculpas. Pois ele já conhece todas elas quando ele te chamou para ele. Se o Senhor soubesse quantas vezes nós ainda falharíamos, será que ele não já sabe disso? E ainda assim ele decidiu nos amar. O Senhor mesmo nos chamou, nos atraiu para ele. Ele mesmo foi quem nos alcançou. Eu falo sempre que as pessoas têm uma resistência a querer Jesus na vida delas. E eu, às vezes, fico um pouco indignada, porque eu digo assim, não é nós que somos merecedores, e não é eu que o aceito, foi Ele que me aceitou, porque quem não presta sou eu. Então, quem é perfeito é Ele, quem é sem pecado é Ele. E mesmo sem pecado não me condena, e mesmo sem pecado morreu por mim, e mesmo sem falhas, amo uma pessoa que falha todos os dias. Então quem sou eu para que Ele me ame? O amor do Senhor por nós é incondicional. E mesmo assim Ele nos ama e nos quer. Amém? Nós precisamos dar uma resposta a esse amor. Se nós não tivéssemos falhas, nós não precisaríamos de Jesus. Mas isso é algo que nunca vai acontecer. Nós somos completamente dependentes desse amor. Nós somos completamente dependentes de Jesus, da ação do Espírito Santo, da graça imensurável de Deus. Nós somos completamente dependentes dele. Nós fomos criados nele, para ele. Amém? Deus, ele nunca desistirá de nós.
Nunca. Às vezes nós desistimos de nós mesmos, mas Ele nunca desiste. O amor dele nos persegue dia e noite, noite e dia. Ele não desiste. Nós é que queremos fugir dele muitas vezes, mas Ele nunca desistiu de nós. E eu quero que hoje você receba esse amor, que você se renda a esse amor e entenda que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e o Senhor, Ele tem prazer na minha vida e na sua vida, amém? Seja consciente do amor de Deus por você. Seja consciente. Tenha essa certeza para destruir todas as mentiras do diabo a teu respeito. Seja consciente do amor que te aceita, que te ama, que te perdoa, que te cura, que te salva, que te restaura, que te liberta, que não olha para os teus pecados, nem te trata como você merecia. A Bíblia fala que o Senhor, Ele não nos vê nem nos trata como nós merecemos, porque Ele é amor. Quando Jesus encontra aquela mulher pega em adultério, Ele diz para as pessoas: quem nunca atirou, atire a primeira pedra, quem nunca pecou. E todos saíram e ela diz para ele: Senhor, todos foram embora. E o Senhor pergunta para ela: os teus acusadores não estão aqui? E ele diz: e eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus ensina algo aqui precioso, e toda vez que eu olho essa mensagem eu fico muito constrangida, porque aquele que não pecou, o único que podia atirar a pedra, ele não atirou. O que não pecou não condenou, mas amou incondicionalmente aquela mulher. E é isso que Ele faz por nós diariamente. Ele não nos condena nos nossos pecados e fraquezas, mas Ele nos ama, nos restaura e acredita em nós e confia em nós, dá uma chance, dá a segunda, dá a terceira, e Ele continua insistindo na nossa vida, amém? Assim como Ele fez com Pedro. Pedro deu as costas para Jesus, o negou 3 vezes, e quando Ele ressuscitou, Ele foi atrás de quem? Atrás de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E mais uma vez Jesus reafirmou o seu amor por Pedro e disse: eu acredito em você. Deu uma segunda chance para ele, e completamente a vida de Pedro foi alterada. Porque Jesus, Ele não olha aquilo que nós somos hoje, Ele vê muito mais. Amém? Que esse amor, essa graça irresistível e esse amor imensurável de Cristo por nós possa alcançar o nosso coração todos os dias. Essa graça, esse favor imerecido, que é quando você merece um castigo e você recebe o melhor presente. Eu quero ler com você Efésios 3 na versão A Mensagem. Esse mesmo texto, só que em outra versão. Eu achei muito interessante a forma como ele, nessa outra versão aqui. Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito. Não com força humana, mas com o seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que o convidam a entrar em seu coração. E peço que eles, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus, da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que vocês consigam imaginar, pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo, gentil, dentro de nós.
Por isso, glória à igreja de Deus, glória a Deus no Messias, glória por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém. Essa versão traz uma compreensão ainda melhor desse texto. Então, como é que eu posso compreender o que não pode ser compreendido? Porque a Bíblia vai dizer que nós possamos compreender, a largura, a altura e a profundidade que excede o entendimento. Então, como é que eu posso compreender algo que não pode ser compreendido? Como é que eu posso explicar esse amor se eu nunca vou conseguir explicar ele? É um amor inexplicável, aonde a nossa alma ela não aguenta, ela só se rende. Eu poderia aqui passar horas e horas tentando falar algumas coisas para vocês a respeito do amor de Deus, e eu falharia nisso. Porque não tem como a gente tentar explicar algo que a gente não consegue. É algo que ultrapassa a nossa compreensão humana, mas que o nosso coração, o nosso espírito, ele experimenta desse amor. Quando ele fala de conhecer o amor de Cristo, ele não está falando de conhecer ele está falando de experimentar o amor, de experimentar, de provar. Nós precisamos experimentar, provar desse amor constantemente. E todos os dias nós precisamos buscar esse amor. Todos os dias. Os últimos meses, para mim, as últimas semanas, a única palavra que, se me chamarem para falar, a única coisa que eu sei falar é sobre isso. Que eu nem sei falar, eu tento falar, mas é muito difícil explicar. Porque é difícil a gente falar de algo que a gente não merece. O amor de Deus é um amor imerecido, é um amor inexplicável, é um amor que não se define, a gente só consegue contemplar. A plenitude de Deus está em Cristo e Cristo está em nós. Nós ainda seremos falhos nessa terra. Nós somos apenas vasos de barro. Mas nós carregamos dentro de nós algo que é precioso, que é a presença viva de Jesus. Amém? Nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Ele é a promessa de Jesus para nós. Ele disse: eu preciso ir porque é necessário que Ele venha. O Espírito Santo, para que vocês possam ser preenchidos, o amigo, o auxiliador de vocês. Nas últimas semanas, muitas coisas me passaram à mente, e a respeito disso, eu fiquei tentando pensar em relação ao tema, profundidade. E uma das coisas que mais queimou no meu coração foi que nós precisamos ser mais profundos em conhecer o amor de Cristo. Se tem algo que nós precisamos buscar nesse tempo, e todos os dias, não é uma coisa que eu busco hoje, é uma coisa que eu procuro diariamente. Tem uma música que não sai da minha mente. Todos os dias eu canto essa música, que ele vai falar: eu quero um toque de novo, e de novo, e de novo. Se me tocou hoje, amanhã eu quero de novo. Todos os dias esse tem que ser o clamor do nosso coração. Nós precisamos todos os dias de uma revelação nova do Senhor e sermos batizados com o batismo de amor. Amém? Nós precisamos de uma revelação de Jesus. Nós precisamos compreender esse amor que vai cobrir o nosso pecado, que vai curar toda a ferida do nosso coração, que vai nos impulsionar a viver todo o plano, propósito e projeto de Deus para nós. Porque ainda que nós queremos parar na jornada, mas o amor de Cristo me impulsiona a continuar todos os dias. Ele me traz o combustível necessário para suportar as piores fases da nossa vida, porque esse amor é confiável. Porque eu não tenho dúvida desse amor, então eu continuo caminhando para o alvo. O meu alvo é Cristo. Eu e você precisamos compreender que não é por merecimento, não é porque você faz tudo perfeito, não é porque você é a pessoa mais certa, mas é porque Ele te ama mesmo.
Quando nós compreendermos que o amor de Deus por nós não é porque nós merecemos, nós vamos passar a ter uma resposta diferente ao Senhor. Sabe, nesses dias, a conferência, desde o primeiro dia, a vontade é só de sentar e chorar, porque a gente fica contemplando esse amor do Senhor. Contemplando o amor de Deus, e a gente não consegue explicar, é algo que não cabe dentro do nosso peito. A nossa alma se agita e o nosso coração, a única coisa que quer é Ele. É quando tudo na nossa volta silencia e nada mais faz sentido, a não ser a presença dEle na nossa vida. É quando o mundo não te atrai mais, a única coisa que você quer é a presença dEle. É quando você abre mão de si mesmo para viver aquilo que Ele tem para você. É quando você decide se posicionar na vida, porque esse amor te alcançou. Sabe, nós precisamos ter uma revelação do amor de Cristo que mude a rota da nossa vida. Todas as pessoas que foram alcançadas no Evangelho, elas nunca mais foram as mesmas. Porque o amor de uma pessoa tão pura e tão santa, tão perfeita, alcançou a vida deles. E esse amor, ele nos constrange demais. Nós precisamos nesses dias de um batismo de amor. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa nos batizar nessa tarde, nesse dia, nessa conferência com um batismo de amor, aonde o Filho é exaltado, aonde Ele é o centro do nosso coração, aonde Ele alcança a nossa vida e a nossa vida é completamente alterada. Aleluia. Doce Espírito de Deus, nessa hora, Senhor, nós oramos aqui, Pai, juntos como igreja, Senhor, juntos como corpo de Cristo, nós te pedimos, Jesus, uma revelação ainda maior e mais profunda do teu amor por nós. Ah, Jesus, que os nossos olhos contemplem, a nossa alma, Senhor, seja saciada dia após dia. Senhor, em nome de Jesus, vem com batismo de amor sobre nós, Senhor. Vem com batismo de amor sobre nós, Senhor, de lágrimas, Jesus, que o nosso coração se renda a esse amor e nós possamos, Senhor, ter uma vida alterada diante de Ti, Jesus. Que nós não venhamos ser mais os mesmos, mas que a cada dia nós possamos desejar ardentemente mergulhar nesse amor que nos constrange dia após dia, Jesus. Ah, Senhor, nós não somos merecedores de nada, Jesus, mas ainda assim o Teu amor nos alcançou, o Senhor nos chamou para Si. O Senhor decidiu nos alcançar e o Seu amor nos alcançou. É por isso que nós estamos aqui nesse lugar, Jesus. Esse amor que nos convence do pecado, esse amor que cura nossas feridas da nossa alma, esse amor que nos impulsiona a resistir e a permanecer. Ah, Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, para que esse amor, nós possamos mergulhar nesse dia. Nós queremos ir mais profundo, Jesus. Nós queremos ir mais profundo, Jesus. Ainda que não consigamos compreender o tamanho, a largura, a profundidade, em conhecer o amor de Cristo que excede a compreensão humana. Ah, Espírito de Deus, vem, Senhor, sobre o nosso coração, agita, Senhor, a nossa alma, nos faça sentir aquilo que não pode ser compreendido, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz um coração sedento e faminto por Ti, Senhor. E que o amor de Cristo em nós
nos impulsione a cada dia a buscar mais do Senhor para a nossa vida e termos uma vida que glorifique o Teu nome nessa terra. Em nome de Jesus, que esse amor nos constranja ao ponto de não permanecermos mais os mesmos, mas querer todos os dias sermos transformados de glória em glória para a Tua glória, Jesus. Nós queremos ser alcançados por esse amor, que não é porque nós merecemos coisa alguma, mas é porque o Senhor é bom e decidiu nos amar. Nós te louvamos, Jesus, nessa hora. Recebe toda honra e toda glória e todo louvor e toda exaltação, aquele que é digno de receber o amado da nossa alma.